Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Bruno falando, né? Professor Bruno na área novamente. Eu vim aqui para mais uma videoaula com vocês, certo? Essa videoaula é uma sequência da última videoaula de vocês, tá? Porque a gente está trabalhando o quê? Geometria analítica, né? O assunto que nós estamos trabalhando é geometria analítica. A gente já trabalhou algumas coisas da geometria analítica, né? A base ali na aula passada. Agora a gente vai adentrar, né? Falar sobre a reta. Tranquilo? Bom, o estudo da reta basicamente é o seguinte: o que é isso aí? A gente vai, através de pontos no plano cartesiano, né? Não precisa nem desenhar o plano, tá, gente? Quando eu digo no plano cartesiano, quer dizer que eu tenho pontos, né? O x e o y, né? O par do ordenado e tudo mais. Então, através de pontos, nós vamos determinar, por exemplo, vocês sabem que, ó, deixa eu fazer uma reta aqui, ó. Isso é uma reta, certo? Quantos pontos eu preciso, no mínimo, para fazer uma reta? O que vocês acham? Um monte de ponto? Não, gente, ó. 2 pontos. Se eu tiver um ponto onde começa e onde termina, eu tenho uma reta. Poderia ser É óbvio que aqui dentro tem um monte, tem infinitos pontos aqui, né? Poderia ser um ponto aqui e outro aqui, bem pertinho. Poderia ser um bem grudadinho com o outro, certo? Não importa onde estão os pontos. Se eu tiver 2 pontos, eu tenho uma reta. Tranquilo? Então, nós vamos aprender agora a determinar a equação de uma reta que passa por 2 pontos, certo? Como é que a gente faz isso? Basicamente, a gente vai usar... Na aula passada, vocês viram aquele processo para descobrir a condição de alinhamento entre 3 pontos, que vocês colocavam ponto A, ponto B, ponto C, repetia o ponto A numa matriz e resolvia? É exatamente do mesmo jeito que eu vou mostrar para vocês agora. Só que, como eu tenho 2 pontos, eu não vou ter A, B, C. Eu vou ter A, B e vou repetir o ponto A. Só tem um detalhezinho, prestem bem atenção. O processo é o seguinte, tá? Ó, vocês vão fazer assim, ó, tá? Bota numa matriz, certo? Aqui vai colocar XA, YA, XB, YB. Aqui é X e Y, não é nem A nem B, tá? É só X e Y realmente. E aqui repete o XA e o YA, tá? Igual a zero. Bom, o que é isso aqui, professor? Que bagunça que ficou aqui. Vocês vão ver que é bem tranquilo, tá? Ó, na primeira coluna eu coloco o ponto A, na segunda o ponto B. Na terceira coluna eu coloco X e Y, sempre somente o X e o Y. Na terceira coluna eu repito aquilo que eu comecei. Como eu comecei pelo A, eu repito o A. Se eu tivesse começado por B, depois o A, eu repetiria o B. Tranquilo? Sempre o ponto que eu começo, eu termino também a matriz. Fechou? Então vamos dar um exemplo, para ficar um pouco mais fácil para vocês compreenderem. O exemplo vai ser o seguinte. Como é que é o formato de uma equação, tá? O formato vai ser sempre assim, ó. AX mais BY mais C igual a zero. Onde o A, o B e o C são números, tá, pessoal? Isso aqui é o formato, tá? Genericamente falando, seria isso aqui. Onde eu vou ter um número acompanhando X, um número acompanhando Y e um número sozinho, tá? Pode ser que algum desses 3 números seja zero, daí não vai aparecer, tá? Mas fora isso, ele vai aparecer. Vamos dar um exemplo, fica mais fácil de compreensão, tá? Eu quero fazer o seguinte, qual que é o exemplo? Ó, eu tenho o ponto A, que é 5 e 2, e eu tenho o ponto B, que é menos 1 e 3, tá? Tem esses 2 pontos. Aí a minha pergunta é, determine a equação da reta que passa por esses 2 pontos. Então eu vou usar, né, essa nossa matrizinha aqui, ou seja, vai ficar então, primeiro ponto eu vou usar o ponto A, então 5 e 2, estão vendo aqui, ó? Agora eu pego o ponto B, menos 1 e 3, X e Y sempre na terceira coluna será X e Y. E aqui 5 e 2 repetindo o primeiro ponto que eu utilizei lá. Lembrando que se eu tivesse começado por menos 1 e 3, que é o ponto B, eu repetiria menos 1 e 3. Por que não tem problema eu começar por A ou por B? Tá? Me inverter ali. Porque vocês concordam comigo que se eu falar que aqui é A e aqui é B, a equação da reta que sai de A e vai para B não é a mesma que sai de B e vai para A? Sim, é a mesma reta, galera. Então, automaticamente, não importa se eu começar por A e depois ir por B, ou se eu começar por B e depois ir por A. Tranquilo? Fechou? Só não pode esquecer que o que eu começo eu também tenho que terminar, né? Começo aqui, termino aqui. Fechou? Bom, como é que resolve isso aqui? Eu já ensinei na aula passada para vocês como é que faziam para resolver, tá? É só multiplicar as diagonais, que vocês já aprenderam isso ano passado também. Né? Quando a gente trabalhava com matriz, determinantes, sistema de equação linear, era assim que a gente fazia. Então aqui, ó, 5 vezes 3, 15. Menos 1 vezes y dá menos 1y, ou somente menos y, tanto faz. X vezes 2,
2x. Tranquilo por enquanto? De boa, né? Lembra que tem as principais, que são essas que eu fiz, e temos as secundárias, que são essas outras aqui, ó. Certo? As diagonais que vão da parte de cima, né, para baixo, é óbvio. Da esquerda para a direita, sempre da esquerda para a direita, são as principais. As que vão da direita para a esquerda, sempre são as secundárias. O que acontece com as secundárias? As secundárias se resolve do mesmo jeito, só que a única diferença é que o sinal que eu vou colocar aqui será o contrário daquilo que deu na multiplicação. Como assim? 5 vezes y, 5y. Os dois são positivos, então seria positivo. Só que como é secundária, eu vou mudar para menos, tá? Ó, aqui, x vezes 3, 3x, certo? Então, em vez de colocar 3x, eu vou colocar menos 3x, porque o 3x era positivo, eu coloco negativo, porque ele faz parte da secundária e eu tenho que trocar o sinal. Por fim, menos 1 vezes 2, ó. Menos 1 vezes 2, se eu multiplicar isso aqui, dá menos 2, né? Porque menos com mais dá menos. Quando eu vou colocar aqui, eu coloco mais 2. Por quê? Porque eu tenho que trocar o sinal, porque ele é uma diagonal secundária. Tranquilo? Agora, basicamente, é só juntar os termos semelhantes, respeitando essa ordem. Primeiro x, depois o y, depois o número sozinho. Ou seja, 2x menos 3x menos 1x, ou somente menos x. Tranquilo? Menos y, menos 5y. Devo 1y, eu devo 5y, eu vou ficar devendo 6y. 15 positivo com 2 positivo, mais 17, né? 15 mais 2. Falta só fazer uma coisinha aqui, porque ficou o formatinho, ó, o x, o y e o c, né? Só tem um detalhe. Tá vendo que o x está negativo? Eu não posso deixar o x ficando negativo. Na equação geral, isso aqui é a equação geral, tá, gente? Ó, vou botar aqui, ó, equação geral, que eu esqueci de falar isso. Tá? Por que eu vou falar equação geral? Porque depois eu vou falar sobre a equação reduzida, né? Na continuação do vídeo. Então, a equação geral é nesse formato aqui. A equação ficou nesse formato, a geral. Só que na geral, o meu x não pode ser negativo. E o x aqui está negativo. O que eu tenho que fazer para que ele não fique negativo? Multiplica toda a linha, toda a equação por menos 1. Vocês já aprenderam isso em outros anos, tá? Quando multiplica por menos 1, não muda nada. Só muda os sinais de todos, é óbvio, né? Então, eu vou repetir a equação, só que o que é mais vira menos, o que é menos vira mais, porque eu estou multiplicando por menos 1, né? Então, x mais 6y menos 17 igual a 0. Pronto. Essa aqui é a equação geral da reta que passa por esses dois pontos. Tranquilo? Fechou? Vamos dar só mais um exemplo aqui sobre a equação geral. Vamos imaginar a pergunta assim, ó, verifique se os pontos P, 2 e menos 1 e Q, menos 3 e 5 pertencem à equação da reta x mais 3y mais 1 igual a 0. Bom, pera aí. Vamos analisar o seguinte. Aqui eu não estou perguntando para determinar a equação que passa por esses dois pontos. Não é isso, não tem nada a ver. A pergunta é, verifique se esse ponto e esse ponto pertence a essa reta. Gente, como é que eu faço para verificar? Basicamente, substituir. Quando eu tenho um ponto, eu não tenho x e y, ó, o 2 é o x, o menos 1 é y. Aqui, o menos 3 é x, o 5 é o y. Então, basicamente, eu vou fazer o quê? Eu vou substituir, no lugar do x aqui na equação, eu coloco o x do ponto. No lugar do y, eu coloco o y do ponto. Um ponto por vez, tá? Não pode misturar os dois. Ou seja, primeiro eu vou usar o ponto P, que é 2 e menos 1. Vai ficar como? No lugar do x eu coloco 2, no lugar do y eu coloco menos 1, tá? Então vai ficar x, ou seja, 2, mais 3y, entre um número e uma letra é multiplicação. Então seria 3 vezes y. Então 3 vezes o menos 1, porque o y vale menos 1. Tá vendo aqui, ó? Aí, mais 1 da nossa equação. Beleza? Bom, como é que fica aqui? Então, 2 mais... Opa, aqui não é mais, né? Porque mais 3 vezes menos 1 dá menos, tá, gente? Eu coloquei um sinalzinho errado ali. Então, ó, mais com menos dá menos, 3 vezes 1, 3. Multiplicação tem regra de sinal. Mais 1 é do lado. Igual a 0. Vamos juntar. 2 mais 1, 3, menos 1, menos 3, 3. 0, né? Então, 0 igual a 0. Compreenderam? Preste atenção. 2 mais 1, 3, menos 3, 0. Igual a 0. O que isso significa? Que esse ponto pertence. Tá? Esse ponto pertence àquela equação. Agora, vamos testar o ponto Q, que é menos 3 e 5.
Como é que fica? Então, no lugar do x eu coloco menos 3, no lugar do y eu coloco 5. Então, vai ficar menos 3, porque é x, né? Mais 3 vezes o y, que no caso vale 5, mais 1, igual a 0, certo? Então, vai ficar menos 3. Aqui é positivo, então 3 vezes 5 dá 15, mais 1, igual a 0. Ó, 15 mais 1, 16, menos 3, 13. 13 é igual a 0? Não. O 13 ele é diferente de 0. O que isso significa? Não pertence. Certo? Quando eu substituo, se deu certinho na equação, pertence. Se não deu certinho na equação, não pertence. Fechou? Tranquilo? Então, sobre a equação geral, é isso. Agora eu vou falar sobre a equação reduzida. A equação reduzida, ela vai ser o quê? Presta atenção. Ela sempre vai ser nesse formato aqui, ó. Olha qual é o formato de uma equação reduzida. Y igual a mx mais q. Certo? Ou tem livros que traz assim, y igual a x mais b. Gente, isso aqui é a mesma coisa, tá? O m é a mesma coisa que o a e o q é a mesma coisa que o b, certo? Vai ter livro que vai trazer assim, tá? Ó, ou, tá? Isso ou isso. Nunca os dois, tá, gente? Ou eu uso de cima ou eu uso de baixo. Bom, uma coisa vocês podem analisar, que o y está sozinho. Então, basicamente, é exatamente isso que eu tenho que fazer para descobrir a equação reduzida. Bom, a equação reduzida, ela sai da equação geral. Então, depois de eu descobrir a equação geral, eu consigo reduzir ela. O que eu tenho que fazer para reduzir ela? Basicamente, isolar o y, tá? Como assim isolar o y, gente? Prestem atenção. Ah, detalhe. Esse m ou a, tá? Eu vou trabalhar com o m, tá, gente? Eu acho que é mais fácil aqui. Ou posso trabalhar com... Deixa eu pensar aqui. Não, vou trabalhar com o m, tá? O m e o q, certo? Então, esse m e esse q, por exemplo... Deixa eu ver... pode ser. O m, ele é chamado de coeficiente... certo? Angular. Para que isso? Vocês já vão entender mais para frente. Talvez não nesse vídeo, mas vocês vão entender. E o Q é o coeficiente linear. Tranquilo? Depois eu já explico por que significa essas duas coisas, tá? Lembrando que se eu falar do A, também pode ser, né? Que o A é o coeficiente angular e o B é o linear, certo? Tranquilo? Fechou. Então, eu vou dar um exemplo seguinte, preste bem atenção. Ó, imagine eu tenho aqui, ó. Olha a reta que eu tenho. Eu tenho essa reta, ó. 4x menos 5y menos 10 igual a 0. Certo? Ó, tem essa reta aqui. Eu quero fazer o quê? Ó, essa aqui ela é geral, né? Tá formatinho da geral. Lembra aqui, ó? ax mais by mais c. Então, no caso, meu a seria 4, meu b seria menos 5, meu c seria menos 10. Tranquilo? Se eu quiser reduzir essa equação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que isolar o y. Então, tudo que não é y, eu jogo lá para o outro lado da igualdade, certo? Ou seja, então vai ficar menos 5y, porque o menos 5 por enquanto está grudado com o y, não pode mexer, igual. Esse 4 tá aqui, eu vou jogar lá para o outro lado da igualdade. Ou seja, que sinal que ele tem aqui? É mais? Não tem nada, é mais. Então, se tem mais, quando eu jogo lá para o outro lado, ele vai passar subtraindo, certo? Mesma coisa o 10, ó. Menos 10, eu jogo lá para o outro lado, ele vai passar mais 10. Certo? O que eu tenho que fazer agora? Agora eu tenho que passar esse 5 lá para o outro lado também. Ó, então, y igual menos 4x sobre 5, porque o 5 está multiplicando, ele vem dividindo, mais 10 sobre 5. Ele divide tanto o primeiro quanto o segundo. Aqui eu só tenho que fazer o quê? Aqui é negativo, tá, gente? Só para lembrar. O sinal não muda, tá? Ele muda a operação, o sinal nunca muda. Então, aqui eu tenho que fazer o quê para finalizar? Só menos com menos dá mais, então fica 4x sobre 5, positivo, porque 2 sinais de menos ele anula, fica mais, né? Mais com menos dá menos. Aqui eu posso dividir, não posso? 10 por 5, 2. Pronto. Essa é a equação reduzida dessa aqui, certo? Eu vou fazer mais um exemplo para vocês conseguirem compreender, tá? Se eu perguntasse, quem que é o coeficiente angular dessa equação aqui? O m, no caso. Quem que ele é? É o número que acompanha o x.
Nesse caso, é o 4 sobre 5. Certo? E o Q? Quem que ele é? É o número que está sozinho, que nesse caso é o menos 2. Tranquilo? Vamos para mais um exemplo para ficar bem fácil a compreensão, tá? Vamos pegar, por exemplo, deixa eu analisar aqui. Eu vou inventar uma outra aqui, tá? Não vou usar o exemplo pronto aqui, vamos inventar uma. Imagine o seguinte, ó, eu tenho aqui 6x menos 3y mais 15 igual a zero. Certo? Eu quero reduzir essa equação. Então, o que eu tenho que fazer é o quê? Eu vou isolar o y. Então, eu vou passar tudo que não é y para o outro lado. Então, fica menos 3y, deixa ele quieto por enquanto. Esse x, 6x, passa lá para o outro lado. Então, ele vai passar menos 6x porque ele passa com a operação contrária, no caso, subtraindo, certo? Esse 15 está somando, vai lá para o outro lado, diminuindo, certo? Faço o que agora? Esse 3 está multiplicando, vai lá para o outro lado dividir. Então, y é igual a menos 6x dividido por menos 3, menos 15 dividido por menos 3. O que eu faço agora? Eu vou simplificar minhas frações. Ó. Menos com menos dá mais, então eu sei que vai ficar positivo. Quanto é que é 6 dividido por 3? 2, né? Então, 2x. E aqui, ó, menos com menos dá mais também. 15 dividido por 3 deu 5. Então, essa aqui é a equação reduzida dessa aqui, certo? Se eu perguntar o m, quem que ele é? 2. E o q, quem que ele é? 5. Sempre o m é quem acompanha, né? O coeficiente angular é quem acompanha o x. O coeficiente linear é quem está sozinho. Tranquilo? Vamos só para mais um exemplo aqui, tá? Para vocês entenderem o que eu quero dizer. Imagine que a minha pergunta agora é o seguinte, ó. Eu tenho o ponto A, que é 3 e 2, e o ponto B, que é menos 1 e 4. E eu quero saber qual que é a equação reduzida da reta que passa por esses dois pontos. Então, pera aí. Ela é diferente, esse exemplo é diferente desses dois que eu passei. Nesses dois exemplos, eu já tinha a equação geral, bonitinha, eu só precisava reduzir, ou seja, era só isolar o y. Aqui não. Aqui eu tenho dois pontos só. Como que eu faço para descobrir a reduzida? Então, eu consigo descobrir a reduzida depois de eu ter a geral. Então, nesse caso, como eu tenho dois pontos soltos aleatórios, primeira coisa que eu faço é descobrir a geral. Como? Assim, ó. Certo? Então, vai ficar ponto A, 3 e 2, ponto B, menos 1 e 4, ponto... Aqui eu coloco x e y, né? E repete ponto A, que é 3 e 2. Certo? Ó, ponto A, ponto B, x, y, repete ponto A. Foi a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Resolvemos. Então, vai ficar 3 vezes 4, 12. Menos 1 vezes y, tá? Menos y. X vezes 2, 2x. Secundária agora, tá, gente? Ó, 3 vezes y, 3y. Como ela é secundária, menos 3y, porque troca o sinal. X vezes 4, 4x, certo? Como é secundária, troca o sinal, fica menos 4x. Menos 1 vezes 2, ó, menos 1 vezes 2 dá menos 2, certo? Porque menos com mais dá menos, 1 vezes 2 dá 2. Só que ela é secundária, então eu vou trocar sinal, fica mais 2. Não é que a secundária sempre é negativo, tem que prestar atenção nisso. A secundária, eu vou trocar o sinal. Se deu positivo, eu coloco negativo. Se deu negativo, eu coloco positivo. Na principal não muda nada, tá? A principal eu coloco como deu. Na secundária é só trocar o sinal. Vamos juntar os termos semelhantes aqui. Então, 2x menos 4x fica menos 2x, né? Se eu tenho 2, eu devo 4, eu fico devendo 2. Menos y, menos 3y. Ou seja, devo 1, devo 3, eu vou ficar devendo 4y. Certo? Tranquilo. E por último, 12 mais 2 dá 14, né? Igual a 0. Bom, aqui só tem um detalhe. O que eu tenho que fazer aqui? Ó, tá vendo que o x está negativo? Eu não posso. Eu tenho que deixar ele positivo. Então, eu vou multiplicar a equação toda por menos 1. Daí vai ficar 2x mais 4y, porque troca o sinal, né, gente? Não é só do 2 que troca o sinal, é de todos. Menos 14 igual a 0. Pronto, essa é a geral. Agora que eu conheço a geral, eu consigo reduzir? Agora eu consigo reduzir. É só isolar o y. Ou seja, tudo que não é y, eu jogo lá para o outro lado. Então, aqui vai ficar 4y. Esse 2 joga lá para o outro lado, fica menos 2, né? Passa subtraindo. Esse 14 está subtraindo, passa somando, mais 14. Certo? Aí vai ficar o quê?
Esse 4 não está multiplicando? Eu jogo lá para o outro lado fazendo o quê? Operação inversa. Da multiplicação, no caso, é divisão, né? Então, y igual menos 2x dividido por 4 mais 14 dividido por 4. Acabou? Não, não acabou. Tem que fazer uma coisinha só agora. Para finalizar, deixar bem bonitinho. Eu vou simplificar. Tá vendo que tem menos 2 e aqui 4? Isso aqui é uma fração, menos 2 quartos. Eu consigo simplificá-la por quanto? Por 2. Não consigo? Ou seja, eu vou dividir em cima e embaixo por 2. Então, menos 2x dividido por 2 sobra somente menos x. 4 dividido por 2 sobra 2. Certo? Ah, mas eu coloquei menos 1x. Gente, é a mesma coisa, tá? Quem colocar menos 1x ou só menos x é a mesma coisa. E aqui, também eu vou fazer a mesma coisa, tá? Aqui eu posso simplificar por 2 em cima e embaixo, porque os dois são pares. 14 dividido por 2, 7. 4 dividido por 2, 2. Pronto. Essa é a equação reduzida que passa, da reta que passa por esses dois pontos aqui, ó. Certo? Se eu perguntar quem é o m, o m nesse caso é menos 1 sobre 2. Lembra que eu falei que era 1 que tinha aqui? Não aparece, mas tem 1 aqui. Então, o nosso m é menos 1 sobre 2. E o q? Quem que vale? O q é 7 sobre 2, né? Tranquilo? Fechou? Alguma dúvida por enquanto? Acho que não, né, gente? Tá bem tranquilo, bem de boa. Sobre os coeficientes eu vou falar na próxima aula, tá? Essa aqui já ficou uma aula meio longa, então não tenho por que eu falar agora para vocês. Vamos utilizar os coeficientes depois? Vamos utilizar. Só que eu vou falar sobre eles na próxima aula. Tranquilo? Fechou então? Essa aula foi, né, é geometria analítica, como eu falei para vocês, na continuação da última aula que a gente teve, falando sobre a reta. Equação geral e equação reduzida. Fechou então? Valeu? Assim eu me despeço de vocês e fiquem tudo bem com vocês e até a próxima. Valeu?